Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Infelizmente ontem não conseguimos ganhar do Juventude, né? Resultado péssimo para o Flamengo, mas depois eu darei a minha opinião sobre esse assunto. É muito polêmico devido à questão do gramado, muita gente dizendo que é mimimi reclamar de gramado, mas eu vou dar minha opinião sincera, como eu sempre dou, né, para a galera que me acompanha aqui no canal Deco SRN. Falarei também sobre a questão do Kennedy, né? Essa é uma informação sobre o Kennedy que a gente já vem falando há algum tempo. E vocês lembrarão do que eu falei aqui no canal Deco SRN. Também falaremos sobre uma proposta que chegou do mundo árabe pelo jogador Vitinho. E falarei também sobre a questão do jogador Thiago Mendes. Thiago Mendes tem interesse ou não de voltar para o futebol brasileiro. E antes de começarmos o nosso vídeo, gostaria de lembrar vocês do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo relacionado a assuntos de futebol, não só do Flamengo, como o futebol mundial, né? Você quer saber tudo da Eurocopa, Copa América, Premier League? Baixe o aplicativo OneFootball, que é 0800, e o link tá na descrição do nosso vídeo. Você pode baixar tanto para iOS quanto para Android, tá bom? Nação, então, lembrando a vocês que ainda não são inscritos no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação para que possamos chegar à marca aí de 250 mil inscritos. Chegando à marca de 250 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado. Então, não esqueça aí de avisar os amigos aí que estamos chegando próximo, já batemos a marca de 231 mil inscritos. Lembrar também do telefone aqui na descrição do vídeo. Importante também para que você receba todos os links Deco SRN em primeira mão. A galera vem gostando muito. Eu sempre que posso dou um alô para essa galera que prestigia o meu trabalho. Tá bom? Então, nação, vamos começar aí então o nosso vídeo falando primeiramente sobre essa questão do Kennedy, né? O jornal Dia trouxe que o staff do jogador, o jogador Kennedy, deram o ok ao Flamengo numa possível vinda do jogador para o futebol brasileiro, para o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, o Flamengo terá que negociar com o Chelsea, tá? Essa que é a grande questão. Nós aqui do canal Deco SRN já havíamos trazido a vocês que o Flamengo tem o interesse, sempre teve o interesse no jogador Kennedy, porém iriam esgotar todas as possibilidades no futebol europeu. A ideia do Chelsea sempre foi emprestar o jogador para o futebol europeu. O Chelsea hoje não tem interesse de continuar com o Kennedy. O Granada, o time o qual ele jogou nessa última temporada, tem o interesse da volta do jogador. Só que agora a questão, né, do sim do jogador, do Kennedy, ter sido convencido que a melhor coisa para a carreira dele neste momento seria a volta para o futebol brasileiro, principalmente para o Flamengo. Talvez tenham pego um exemplo, por exemplo, do jogador Gerson, que estava lá na Roma, em baixa lá na Roma, né? Digamos de passagem. Um grandíssimo jogador, conforme todos nós vimos, mas precisaria, né, resgatar o seu futebol e voltando aqui no Flamengo, ele conseguiu fazer isso e voltou para a Europa 2 anos depois. Então, acredito eu que o staff do jogador esteja pensando da mesma maneira. Só que nesse caso é diferente. O Flamengo, naquele momento, contratou diretamente o jogador Gerson por 11 milhões e 800 mil euros. Nesse caso do Kennedy, o Flamengo tenta um empréstimo do jogador com o preço do passe fixado. Com isso, o Flamengo exercendo ou não a compra no final de dezembro de 2021. Negócio nos moldes do atacante Pedro, tá? Então, essa é a situação do jogador Kennedy. Agora a dificuldade é convencer o Chelsea a liberar o jogador para o Flamengo. Quem vai ter essa responsabilidade agora é o empresário do jogador, o Evandro, ok? Então essa informação de momento relacionada ao jogador Kennedy. Vamos falar agora sobre um outro atacante, nesse caso o atacante Vitinho, que está aqui no Flamengo, né? O Vitinho, que é muito contestado pela nação rubro-negra, que acham que é um jogador que não tem brios para jogar, né, no Flamengo, um jogador sem sangue, um jogador
que não tem muita intensidade, só que a diretoria não vê dessa maneira, tá, gente? O pessoal do Flamengo não vê o Vitinho sendo um jogador, né, que não teria uma importância grande no Flamengo. Eles olham o Vitinho como uma grande peça no elenco rubro-negro, um jogador que para eles fazem muitos gols, né, e dá muitas assistências. Então o Flamengo recebeu, né, uma proposta de um time árabe, né, na notícia trazida primeiramente pela Raíssa Simplício, né, confirmada por nós, canal Deca CRN, de 3 milhões de dólares, tá? Isso aí bate mais ou menos hoje o dólar em R$5, em 15 milhões de reais. Só que o Flamengo não quis liberar, não pelo valor, e sim por achar que o Vitinho tem uma grande importância nesse elenco do Flamengo, um jogador importante na rotação do time do Flamengo, né? Então não tem negócio do Vitinho com o mundo árabe, nem com clube nenhum. Então estou vendo muita gente reclamar que o Vitinho sairá do Flamengo em 2022, né? No final de 2022, sem o Flamengo ganhar R$1 com ele e sem ele ser importante em nenhum torneio o qual ele participar, tá? Porque muita gente acha que o Vitinho não é um jogador decisivo e que nas horas decisivas ele some. Dou até um exemplo do jogo do Racing, qual o Rogério Ceni até substituiu, né, no caso, o Arrascaeta, e deixou o Vitinho o jogo inteiro, né, o Flamengo perdendo, sendo eliminado naquela oportunidade nos pênaltis pelo Racing no Maracanã. Um outro assunto, né, sobre a questão do Thiago Mendes, né, segundo informações do Jorge Nicola, ele garante que o Thiago Mendes quer voltar para o futebol brasileiro. A grande questão é que o Lyon pagou 25 milhões de euros, tá, pelo jogador. Então fica muito difícil. As informações que a gente tem é que o Juninho Pernambucano disse que o Thiago Mendes só sai de lá vendido. E aí o Flamengo realmente não tem essas condições de pagar pelo Thiago Mendes valor altíssimo, nem qualquer valor, nem que seja 5 milhões de euros, o Flamengo não pagará pelo Thiago Mendes. A ideia é pegar também o jogador por empréstimo com preço do passe fixado, e isso eu acredito que o Lyon não o fará, tá? Uma última questão, né, sobre o jogo de ontem, Flamengo e Juventude, Juventude-Flamengo, Juventude 1-0, né, gol do Matheus Peixoto, né, depois de uma falha do Mateuzinho, né, o campo totalmente impraticável. E aí eu vejo muita gente, pô, Deco, o campo estava ruim para os dois, que é isso, que é aquilo. Gente, olha só, um campeonato como é o Campeonato Brasileiro, não pode mais haver esse tipo de coisas, né? Não pode. Por isso que estamos anos-luz atrás dos times europeus, né? Começando pela estrutura. O campo do Juventude pode ser excepcional, conforme elogiaram lá no jogo do Palmeiras, mas no mínimo esquisito, né? Com uma chuva em forma de garoa durante a maior parte da partida e o campo continuar encharcado. Então, um absurdo o que aconteceu ontem lá no Alfredo Jaconi, tá? Passou da hora da CBF ser cobrada novamente sobre isso, porque ela deveria cobrar aos responsáveis pelo estádio o porquê da drenagem não ter sido ligada. Isso é nítido. Isso é nítido, porque se tivesse sido ligado, com certeza a água teria sumido no instante. Até o jogo lá do Sport Recife, hoje com o Cuiabá, onde que Recife choveu muito mais, o gramado conseguiu segurar muito melhor do que aconteceu no jogo hoje, entre Juventude e Flamengo. Tá? Um absurdo o que aconteceu, um absurdo. Tá? Então minha opinião é essa, não significa que o Flamengo só tenha perdido pelo gramado, mas isso não pode mais acontecer. Tentaram igualar e conseguiram igualar de alguma maneira a questão do jogo devido ao gramado. É uma opinião pessoal minha, tá? Uma opinião pessoal minha, eu acho um absurdo, tá? Um absurdo. Isso não quer dizer que eu não veja erros no Rogério Ceni, ou que eu não vejo erro nos jogadores que jogaram mal, dentre eles João Gomes, que não foi bem, entre outros, o erro do Mateuzinho. Isso aí não quer dizer nada, tá? Mas a gente não pode esconder os fatos. E isso não é desculpa para a derrota do Flamengo. Mas é inadmissível um campeonato como o brasileiro ainda acontecer certo tipo de coisas, como aconteceu
em relação ao gramado ontem do Alfredo Jaconi, um tapete e a drenagem não está funcionando. Beleza, nação? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Faremos mais vídeo gravado e daqui a pouquinho também, às 8h30 da noite, estaremos no Mengão 20h30 comigo, Simone Rosado e também Misha Rubro-Negra. Falou, gente? Então, até mais tarde. Saudações rubro-negras. Valeu, nação. Deixem o like, compartilhem com os amigos, acione o sininho de notificação, telefone na descrição do vídeo. Valeu, nação. Fui.